Então, né, tinha que ler esse livro na Maratona do Jeff. Oi gente, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Ju e nesse vídeo eu queria falar sobre as minhas leituras de janeiro e sobre a minha TBR para a Maratona Literária de Verão de 2021, que começa amanhã. Ela é organizada pelo Vitor, do canal Geek Freak. Eu montei uma lista geral para o mês inteiro. E daí, dentro dessa lista, eu selecionei alguns livros que eu vou ler durante a maratona literária. Não esquece de se inscrever, dar um like e clicar no sininho para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Primeiro eu quero falar sobre os livros que não vão entrar na TBR da maratona. Entre eles tem uma conclusão, que na verdade eu comecei a ler esse livro no ano passado e esse livro é muito grande e eu acabei não terminando de ler, que é Gideon the Ninth. Eu vou botar a capa aqui. A sinopse do livro é mais ou menos assim: um imperador chamou todos os herdeiros das 9 casas para uma competição que os vencedores se tornarão imortais, seres imortais todo-poderosos, algo assim. Só que a herdeira da 9ª casa, ela precisa de alguém que acompanhe ela e que mantenha ela segura. E a única pessoa da 9ª casa que tá disponível, digamos, e sabe lutar e poderia proteger a herdeira é a Gideon. Mas o problema é que a Gideon odeia a herdeira, que é a Harrowhawk, e a Gideon também odeia a 9ª casa e ela tenta fugir desde pequena. Ela sempre quis fugir da 9ª casa, só que ela nunca conseguiu, né? E daí agora a Harrowhawk meio que convence ela a ir junto pra essa competição. E o livro é sobre elas duas nessa competição. Eu li já acho que uns 60% do livro, só que li vírgula, né? Eu tô ouvindo no audiobook, no Scribd, e só que o livro é muito comprido e daí eu cansei um pouco do livro, assim, não tava desenvolvendo e tal, e daí eu cansei e daí eu deixei pra ler depois. Então eu quero ver se eu termino ele agora em janeiro, né? Porque já faz tempo que eu tô lendo esse livro. Próximo é uma releitura em conjunto. Eu e minhas duas amigas queremos reler uma série que a gente leu juntas no ano passado e que a gente gostou muito. Essa série é a trilogia The Adamson All Boys Academy. Ela é um romance onde o pai da personagem principal, a Charlotte, ele arruma um emprego no internato de elite só para meninos. E só que eles estão querendo adicionar meninas aos estudantes. E a Charlotte seria a primeira experiência de ter uma menina no campus. Só que a Charlotte não quer ter que passar por toda essa pressão de ser a única menina na escola. Então ela convence o pai de que ela vai se vestir de menino e ir pra escola como se fosse menina. Ela mora no mesmo prédio que os meninos, ela toma banho no mesmo banheiro que os meninos. Então, enfim. E também tem um pouquinho de mistério em alguns momentos, assim, do livro, mas é o de menos. O outro livro que eu vou ler, agora que não é parte da maratona literária, é um que eu já comecei, na verdade, que é The Left-Handed Booksellers of London. Ele veio numa caixinha da Letjoy e eu não sei, eu resolvi ler ele agora em janeiro só porque tava ali. Ele é bem confuso. Comecei, eu li umas 100 páginas e eu tô bem confusa com algumas coisas. Ele é bem rápido, mas a sinopse deles é mais ou menos assim. A Susan, ela muda pra Londres e ela tá procurando o pai dela, que ela nunca soube quem é o pai. E daí, na primeira noite dela em Londres, o dono da casa onde ela tava é morto por um cara. E ela vê tudo. Só que nisso, um
bicho gigante ataca ela e esse cara que matou o dono da casa salva ela. E daí ela fica com esse cara, tipo, ele fica protegendo ela. Esse cara é o Merlin, ele é um vendedor de livros, ele é um left-handed bookseller, ele trabalha cuidando para que os seres místicos do antigo mundo não venham para a realidade. Eu achei esse livro, essa premissa mais ou menos do livro, assim, desses vendedores de livros, meio que uma mistura de Shadowhunters com os irmãos Winchester de Supernatural, só que são vendedores de livro. Não sei. Mas enfim, daí depois disso, assim, depois dela encontrar o Merlin, a Susan começa a ser atacada. Tipo, sem motivo nenhum, ela fica sendo atacada o tempo inteiro. Então, não sei se eu vou gostar desse livro, porque ele tá, assim, muito rápido. As coisas acontecem muito rápido pro meu gosto, eu não tô entendendo nada. Mas, né, espero que não seja uma péssima leitura, porque a primeira péssima leitura do ano é péssima. O outro livro que eu também pretendo ler agora em janeiro é a leitura escolhida pelo Clube do Livro Buraco Negro, que é A Vida Invisível de Eurícide Guzmão. Eu não conhecia o livro, não sabia do que era, mas, né, ganhou a votação, então vamos ler, porque começar o ano sem ler a leitura do clube me parece uma coisa muito estranha. O livro, pelo que eu vi na sinopse, ele segue a vida da Guida e da Eurícide Guzmão. Elas são irmãs, e a Guida, ela desaparece da casa dos pais sem deixar notícia nenhuma. E a Eurícide, ela se torna uma dona de casa exemplar. E o livro se passa nos anos 40, no Rio de Janeiro. E pelo que eu entendi, mostra muito de como era a vida das mulheres naquela época no Rio de Janeiro. Então, eu também sei que tem um filme. Eu quero ver se eu consigo ver o filme antes do nosso encontro, né? Ler o livro e ver o filme, porque o livro, pelo que eu vi, também é um livro bem curtinho, então talvez eu consiga fazer as duas coisas. O outro livro também que eu quero ver se eu consigo ler esse mês é Wicked Saints. Eu comprei ele no ano passado e até agora eu não consegui ler ele. Eu já tenho até o segundo livro e o terceiro sai agora, eu acho que em fevereiro ou março. Então eu achei que tava na hora, né, de ler pelo menos o primeiro, antes de sair o último, que eu acho que é o último. Esse livro, ele é sobre... são 3 personagens principais, pelo que eu entendi. É uma garota que pode falar com os deuses e que ela tem que salvar o seu povo sem se destruir. Um príncipe em perigo que tem que decidir em quem que ele vai confiar. E um garoto com um segredo monstruoso. Todos eles vão ter que se juntar e se reunir para assassinar o rei e parar uma guerra que tem acontecido há séculos. Eu acho que vou gostar bastante desse livro. Muita gente que eu sigo gostou desse livro, diz que ele é muito bom, e então eu acho que vai ser uma ótima leitura. Então agora para as leituras da maratona, eu escolhi ficar no time Poseidon pra maratona. Eu escolhi esse time principalmente por causa da leitura coletiva, porque antes de eu decidir o time, eu já sabia que eu queria participar de uma das leituras coletivas. Só que os 2 únicos livros que me interessaram foram do time do Poseidon e o do time do Zeus. Só que os desafios do time de Zeus não me interessaram muito e eu achei que seria muito difícil combinar os desafios com os livros que eu tenho. Então eu preferi ficar no time do Poseidon. A leitura coletiva vai ser Porém Bruxa, da Carol Chovato. Eu acabei esquecendo de dar uma olhada na sinopse de Porém Bruxa, porque na verdade eu queria ler ele porque eu já tenho ele no
no Kindle Unlimited, eu já tinha pego ele, então... mas a sinopse é a seguinte. Isis Rossetti é uma bruxa. Seu trabalho é monitorar crimes envolvendo forças sobrenaturais na cidade de São Paulo. Apenas esses. As regras são claras. Se não houver magia envolvida, ela não pode intervir. Mas em meio ao caos sufocante da cidade, a vida dos comuns está constantemente em perigo. Não há como não ajudar. Tudo se complica quando, em meio a 2 investigações extraoficiais, Isis recebe uma missão de uma divindade. Ela precisa então reviver questões pessoais que preferia manter enterradas no passado, guardadas a 7 chaves por seus amigos, enquanto tenta lidar com os vigilantes olhos do corregedor. Enfim, não vou ler o resto da sinopse, né? Porque se alguém quiser olhar, vai lá no Goodreads ou no Scooby olhar. Então, eu escolhi esse, né, do time Poseidon por causa desse livro e eu queria ler, né, uma das leituras conjuntas. E daí, para os desafios da maratona, o primeiro deles é o Hefesto, que seria um livro com uma capa feia. Esse foi bem difícil, porque eu acho as capas bonitas, eu não sei, enfim. Daí a minha amiga me deu a ideia de reler um livro que eu, na verdade, estava relendo a série no ano passado, só que eu não consegui terminar de reler a série. Então eu peguei o 5º livro dessa série, que é A Sombra do Súcubo. A série é sobre uma súcubo, a Georgina Kincaid, e ela já é uma súcubo há muito tempo, né? Ela é imortal. Então ela tá cansada do trabalho de súcubo, que é trazer almas para o inferno, digamos assim, corromper almas. E ela também, para ela poder continuar imortal, continuar vivendo imortal, ela precisa se alimentar da força vital das pessoas. Eu gosto muito dessa série da Richelle Mead. Na verdade, eu gosto de praticamente todos os livros da Richelle. Então, eu tava relendo ela, então eu vou reler este livro, o 5º livro. E esse fica no desafio de uma capa feia, porque, convenhamos, essa capa, né? O próximo desafio é do deus Apolo e ele pede um livro que não seja no formato de romance. Eu escolhi pegar os últimos volumes da coleção de Love Alarm. Eu li até o final do ano, até o 9º volume no final do ano. E agora eu vou ler os últimos 4, até o 13º. Eles são bem rapidinhos, tem 180 páginas, assim, né? Esses quadrinhos é sobre esse aplicativo que foi desenvolvido em que qualquer pessoa que entrar no teu raio de 10 metros vai enviar uma notificação pro teu celular, caso essa pessoa tenha sentimentos românticos por você. Só que, bom, o aplicativo desenvolve vários problemas, assim, sabe? Principalmente pra personagem principal, porque ela gosta de um cara, ela acaba namorando um cara, só que ela namorar o cara faz com que muitas pessoas comecem a incomodar ela e a não gostar dela, porque esse cara é super popular e tal. E também traz problemas, assim, pra sociedade como um todo, sabe? Porque muita gente fica triste porque o seu aplicativo não toca, nunca tocou e tal, ou tem pessoas que ficam irritadas porque, por exemplo, quando um cara toca o aplicativo de outro cara, eles ficam irritados. Então é mais sobre toda essa coisa, assim, do problema que esse aplicativo gera. Só que é claro, né, e assim, muito a história da personagem principal, né. O próximo desafio é da deusa Artemis, ou Artemis. Ele pede um livro que seja relacionado com a natureza ou que tenha alguma coisa de natureza na capa. Para esse desafio, eu escolhi o livro The Invisible Life of Addie LaRue. Eu tô muito animada pra ler esse livro. Ele demorou um pouco pra chegar aqui, né? Eu comprei ele da Waterstones, que é uma livraria inglesa. Mas agora, finalmente, eu vou poder ler esse livro. Sim, eu amo a Victoria Schwab, então, né? Acho que esse livro
vai ser uma ótima leitura. A sinopse dele é mais ou menos assim. Em um momento de desespero, uma garota, ela faz um pacto em que ela poderá viver para sempre. Só que ela é amaldiçoada para que todas as pessoas que ela conheça não se lembrem dela. Até que, 300 anos depois, ela conhece um cara numa livraria e esse cara lembra o nome dela. Eu também tô muito animada pra ler esse livro na maratona do GF, porque ele tá sempre panfletando esse livro agora desde que ele leu. E ele amou, então, né, tinha que ler esse livro na maratona do GF. O último livro da minha TBR da maratona é para o desafio da deusa Afrodite, que é um livro que contenha um casal. Nesse desafio eu podia literalmente colocar qualquer livro que eu tenha. Eu realmente não lembro um livro que eu tenha que não tenha um casal. Então eu peguei um Incendiary, que é um livro que veio na Allcrate do ano passado. E eu tô tentando ler todos os livros que vieram na Allcrate do ano passado agora no começo do ano, pra eu poder acompanhar os livros desse ano, né? A sinopse desse livro é de que a personagem principal, a Renata, ela foi raptada e mantida prisioneira pelo rei desde a infância. E ele usava os poderes dela de roubar a memória dos inimigos. Até que, quando ela já tá mais velha, acontece um cerco no palácio, pelo que eu entendi. E ela consegue fugir. E depois que ela foge, ela se junta a um grupo de espiões rebeldes que se chama The Whispers. Nesse grupo, ela acaba se apaixonando pelo comandante da unidade dela. E esse comandante, ele é sequestrado e levado pelo príncipe. E ela tem que ir de encontro ao príncipe pra tentar salvar o comandante. Só que nisso ela acaba tendo que voltar pro palácio e fingir que ela ainda é leal à coroa para que ela possa terminar uma missão secreta. Eu não sei se eu vou gostar desse livro, mas eu já ouvi bastante coisa boa sobre ele, então, né, torcendo para ser uma boa leitura. Então, essas vão ser as minhas leituras de janeiro, ou pretendo ler esses livros de janeiro, melhor. E a minha TBR da maratona. Se vocês quiserem ver mais coisas sobre como vai ser a maratona pra mim, me sigam no meu Instagram, @journalbookcandle. Eu espero que eu consiga ler todos os meus livros, mas se não ler, né, fazer o quê? Eu leio em fevereiro.